Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou professora de Filosofia e Sociologia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a filosofia aristotélica e sobre a escola escolástica, que é uma das escolas da Idade Média. Seguindo aí depois da patrística, nós sabemos que a patrística ela foi completamente guiada pelo Santo Agostinho nos seus primórdios e foi uma escola filosófica que perdurou até o século IX. Então, nós vamos ter do século IX ao século XVI a escolástica. São Tomás de Aquino foi um filósofo que nós podemos considerar como um grande cientista da Idade Média. Por quê? Porque ele retoma todo o pensamento aristotélico para tentar comprovar a existência de Deus a partir da razão. Então, ele faz um movimento contrário de Santo Agostinho. Ao invés de estabelecer a fé por meio da razão e tentar comprovar, utilizando-se da razão, a existência de Deus, o São Tomás de Aquino ele vai dizer que o próprio princípio de fundamentação da existência de Deus parte de um viés racional. É por isso que ele vai se utilizar aí do viés matemático da Idade Média, que era uma ciência muito pouco produzida devido, claro, às condições sociais e históricas da época, para poder escrever a Suma Teológica. Na Suma Teológica, o São Tomás de Aquino ele vai esmiuçar aí essa relação entre fé e razão. E partindo dessa visão aristotélica, que ele vai transformar numa visão religiosa, teológica, nós vamos ter alguns conceitos fundamentais, tanto da física quanto da astronomia de Aristóteles. Nós sabemos que o Aristóteles foi um filósofo que contribuiu muito para o campo da ética, e principalmente para o campo da teoria do conhecimento, porque ele foi biólogo, físico e filósofo. Então ele não utiliza de artifícios instrumentais, devido à escassez do período, mas os gregos faziam ciência sim. A gente vai ter o método com Sócrates, a constituição de uma dialética com Platão, e o Aristóteles ele vai contribuir então para o desenvolvimento da ciência grega. Esse desenvolvimento da ciência grega que parte aí da relação homem-mundo. Então, como é que ele vai estabelecer uma visão que não se completa por meio da dialética platônica? Ele vai romper com Platão. Ele vai ser um filósofo da experiência, digamos assim. É por isso que, tanto em Ética Nicômaco quanto na Física, que são duas obras primordiais do Aristóteles, nós vamos ter uma visão de uma política nascente dos gregos, que era tida como uma política de comunidade. Isso significava que era preciso, segundo Aristóteles, assim como na visão de Platão nós também temos isso, aliar a ética ao conhecimento filosófico. Então Aristóteles acreditava que aquele ideal de bem de Platão era uma visão idealista e que só era possível conceber a participação do homem como fonte de busca de um conhecimento. Não um conhecimento idealista, mas um conhecimento político que fosse um conhecimento da justa medida. Então, Aristóteles, em Ética Nicômaco, ele vai trazer uma crítica a essa visão idealista de mundo da experiência. Por quê? Ele vai dizer que o homem idealiza a felicidade, que o homem não materializa, mas sempre está em busca de um ideal que é inalcançável. Então ele vai dizer que tudo parte da vivência, da experiência humana. E a gente vai ver esse resgate lá na filosofia de Hannah Arendt, na contemporaneidade. É por isso que o Aristóteles é um filósofo que rompe e que traz aí elementos primordiais para uma visão ética deontológica. O que isso significa? Uma ética deontológica é aquela que não acredita que todos os meios vão serem guiados para um destinado fim. Ou seja, não existe uma finalidade na ação humana. O que existe é uma ação humana que em si mesma é o próprio meio. Digamos que a ética na visão aristotélica é uma ética que não prevê a busca por meio da ação como algo que vai gerar ganhos para os homens. No sentido de que a própria vida em coletividade é uma vida que se dá a partir do equilíbrio. Por isso que ele diz que a justa medida ela deve guiar a ação humana. E que justa medida é essa? É a medida da temperança. A gente vai ver também futuramente com a obra de Nietzsche uma crítica a essa visão moral. Por que uma crítica? Porque acreditando que tudo se dava na temperança e no equilíbrio, Aristóteles ele acredita numa ética de um caminho
do equilíbrio. Assim como na sua própria física, ele vai dizer que existem aí duas visões de mundo. Uma visão que seria uma visão terrena, o mundo sublunar e o mundo supralunar. Então, Aristóteles também contribui muito para uma visão astronômica, criando a teoria do movimento geocêntrico. Ele foi um filósofo que, sem instrumento algum, só por meio da observação, que nós chamamos de método dedutivo, ou seja, um método que parte de uma lógica formal. O que isso significa? Por meio da observação, Aristóteles acreditava que a Terra era inerte e que o Sol girava em torno da Terra. E aí essa teoria aristotélica ela vai permanecer até final do século XVI, quando Copérnico engendra ali a grande revolução científica. Então nós vamos ter essa visão aristotélica permeando toda a ciência, até a Idade Média, digamos assim. E por isso que Aristóteles é um filósofo tão importante para São Tomás de Aquino. Então São Tomás de Aquino ele vai trazer essa noção aristotélica de vivência como algo primordial para o espírito científico. Na mesma medida, ele vai recorrer à teoria das causas de Aristóteles. Aristóteles, na física, trabalhou muito com a ideia de potência e ato. Ele acreditava que tudo não se gerava em torno de uma finalidade, mas que existia uma causa que causava as outras coisas, ou seja, os fenômenos. Que fenômenos são esses? Fenômenos da natureza. Isso significa que ele estabelece 4 causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Essa visão ontológica leva a uma visão metafísica. Por quê? Ele acreditava que toda matéria no mundo ela era transformada. Essa transformação ela era causada por algum ser e essa matéria, ao se transformar e sendo reformulada por algum ser, ela chegaria a uma finalidade. Isso significa que tudo está em plena potência e tudo se transforma, mas se transforma porque existe ali uma determinada ação sobre esse fenômeno, sobre essa matéria, sobre a coisa. Nesse sentido, ele vai criar, então, essa relação entre as causas. É por isso que a teoria das causas de Aristóteles ela é tão conhecida e tão importante para a física, para a filosofia e para as outras ciências que surgem posteriormente. Nós vamos ter a ideia de que a causa material ela pode ser qualquer objeto. Vamos supor que a causa material é uma pedra, uma rocha, que a causa material ela vai ser transformada pela causa formal, pelo viés da causa formal. O que seria a causa formal perante uma rocha? Nós poderíamos dizer que essa rocha poderia ganhar forma de escultura, digamos assim. E essa rocha ela deveria ser transformada em escultura por alguém. Quem seria então a causa eficiente logo em seguida? Seria o escultor. Esse escultor transformaria essa rocha ou essa pedra em escultura, que levaria à causa final. Que causa final seria essa? A escultura, no caso, ela serviria ou ela teria ali a função de existir para adornar algo, o sentido de beleza, estética. Então, Aristóteles trabalha com esse exemplo na obra Metafísica, justamente para mostrar que uma causa gera outra causa. Mas aí que está, e a causa material, que é a primeira causa? A seguir dela nós temos a formal, a eficiente e a final. Mas quem causa a causa material? Daí o Aristóteles vai dizer, a primeira causa ela é gerada por uma grande causa primeira. Ou seja, a causa material é gerada pela causa primeira, que ele vai chamar de uma substância primeira. O que é que impulsiona todas as outras causas? A causa primeira. Tá, o Aristóteles ele traz essa causa primeira como uma primeira substância que gera todas as outras causas e que por aí organiza toda a circularidade dos fenômenos da natureza. É uma forma de pensar que estrutura os fenômenos e que estrutura, de certo modo, todas as transformações. São Tomás de Aquino vai recorrer a essa teoria das causas para dizer que a causa primeira é Deus.
ou seja, ele dá o estatuto de substância à figura de Deus, à figura divina, para dizer que essa causa primeira, essa primeira substância, ou substância primeira, ela é perfeita, ela é íntegra, ela é onipresente, onisciente. Então ele vai justamente afirmar que a teoria das causas de Aristóteles, ao explicar toda essa estrutura da relação entre o homem e a natureza, também fundamenta ali a noção de Deus. Então é uma visão física que se torna uma visão também religiosa, aliando aí fé à razão, para mostrar que existe toda uma organização do cosmos, digamos assim, do universo. O São Tomás de Aquino, ele foi considerado como um rebelde na escolástica, porque ele guardou muitos escritos, justamente porque sofria aí uma certa censura nesse período, e ele contribuiu muito para a ciência que surge após a sua grande concepção aí de substância primeira. Então, a visão que nós temos da relação entre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho é essa visão de uma intervenção divina. Nós poderíamos dizer que, enquanto Santo Agostinho recorre à filosofia platônica para criar uma noção de dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, e que o homem deveria cada vez mais se aproximar da divindade suprema para alcançar o ideal de bem, pelo contrário, nós vamos ter São Tomás de Aquino dizendo que o homem deve partir da experiência e que a sua razão, não é que ela deva ser guiada pela fé, mas a própria fé se guia por meio de uma razão. E aí a gente encontra, então, uma problematização filosófica. Por quê? Se para Santo Agostinho a fé justifica a razão, para Tomás de Aquino a razão justifica a fé. E aí nós temos, então, o espírito científico, no sentido de que é possível estruturar argumentativamente, logicamente, e deduzir, sempre por meio de uma dedução lógica. Até então nós não tínhamos um olhar indutivo, isso só surge no século XVI, XVII, tá? Período em que a ciência está aí se desembocando aí para a revolução científica. Então nós vamos ter essa visão dedutiva a partir de uma experimentação que se dá pela observação humana, pela visão geocêntrica de Aristóteles, que buscava organizar essa relação entre homem e mundo, mas essa visão teológica de Tomás de Aquino, então, ela inaugura um período em que se circunscreve uma fé por meio da razão. Isso significa que ele não vai eliminar a fé humana. O que ele vai fazer é o seguinte, é dizer que a própria fé em Deus, nessa figura divina, ela pode ser dada a partir de uma evolução da própria racionalidade humana. Então, nesse sentido, nós vamos ter essas duas figuras centrais na Idade Média, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, contribuindo para o desenvolvimento da filosofia e de um pensamento da Idade Média que, de certo modo, foi um pensamento muito profícuo. Por que eu digo isso? Porque a Idade Média, por mais que não tenha se evoluído experimentalmente na ciência, é um período de grande contribuição para as noções metafísicas. E essa noção metafísica do São Tomás de Aquino é uma noção que vai revelar aí uma visão da divindade completamente diferente do que nós tínhamos até então. É por isso que essa escolástica da qual o São Tomás de Aquino participou, ela perdura do século IX ao século XVI, até o século XV, quase no século XVI, quando nós temos ali no século XV o Renascimento. E que nós vamos ver a partir da próxima aula. Tchau, tchau.